Glória a Deus, né? Estou ao vivo agora, né? Glória a Deus. Aguardando aí os eleitos, amados, a estarem aí entrando para mais um apostolado do MGA Manaus. Glória a Deus, né? Diretamente da minha residência. Glória a Deus. Abba Pai. Guardar aí mais alguns minutinhos ainda, os amados entrarem aí, para que nós possamos dar início à live, né? A mais um apostolado do Ministério Graça e Apostolado, MGA Manaus. Glória a Deus. Abba Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amado irmão Maivan Pinto, glória a Deus. Graça e paz, amado, pela sua vida. Glória a Deus pela vida do eleito. Graça e paz. Aleluia. Glória a Deus que os eleitos, né, estão aí nos acompanhando nesta live, né? Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus, o apostolado, né? Mais uma ministração vindo da parte do Espírito Santo de Deus, né? A qual ele testifica ao nosso coração. Glória a Deus, né? Pela vida dos eleitos, pela vida dos amados, né? Que estarão aí nos acompanhando nesta live. Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Glória a Deus também pela vida da Maria das Graças também. Graça e paz, minha amada. Lhe amo em Cristo. Glória a Deus também pela sua vida. Graça e paz. Glória a Deus. Então, amados, eu vou fazer uma oração pela palavra de Deus, a qual nós estaremos dando início ao apostolado esta noite, né? E antes de eu fazer a oração, né, gostaria de me apresentar àqueles que estarão ouvindo esta live e também fica gravada no meu canal, né, depois. Eu sou Ana Lúcia, eu sou evangelista no Ministério Graça e Apostolado, MGA Manaus, né, glória a Deus. E sou a segunda pessoa também do pastor José Newton, ajudo ele no trabalho no Ministério MGA Manaus, glória a Deus. Então, nós juntos estamos levando, né, esse apostolado, essa palavra aos eleitos de Deus, né? Então agora, e também gostaria de convidar também aos eleitos que são de Manaus, né? O Ministério Graça e Apostolado está situado no bairro Cidade de Deus, número 110, na Rua Flamengo, né? Estamos nos reunindo às quartas-feiras, às 19h30, e também ao domingo, às 19h. Glória a Deus por este mover de Deus em Manaus, no Brasil e em toda a terra, né? Porque fica gravado, né, a live, vai para o canal depois. Então, glória a Deus. Então, vamos dar início ao apostolado esta noite. Glória a Deus pela sua vida. Eu vou orar neste momento pela ministração da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor habita em nós e o Senhor se manifesta em nós através da manifestação do Espírito Santo de Deus, a qual testifica no coração, na mente, no espírito das ovelhas, eleitas, escolhidas e predestinadas a estarem recebendo o apostolado. Eu declaro entendimento perfeito para que eles possam estar recebendo a revelação da graça de Deus. Que haja a testificação em nome de Jesus. Já declaro anjos ministrando para a glória de Deus, em nome de Jesus, e esse o ressuscitado. Amém. Glória a Deus. Então, amados, nós vamos iniciar o apostolado esta noite. Graça e paz também, né? Ao irmão André Silva também, que está aí nos acompanhando. A irmã Val. Glória a Deus. Graça e paz, amados do Senhor. Amados, nós temos um tema, né? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre
há um novo sacerdote, que é Jesus Cristo, né? E esse o ressuscitado, glória a Deus. E há uma nova aliança, que é a graça de Deus. Quando se muda o sacerdócio, se faz necessário também a mudança da lei. Então, hoje nós vamos estudar sobre esse novo sacerdote, sobre essa mudança de lei, né? Glória a Deus, irmão André Silva, graça e paz. Glória a Deus pela sua vida, né? Tem aí levado essas boas notícias aí, tem compartilhado, né? Glória a Deus pela sua vida, graça e paz. Então nós vamos entender um pouco hoje sobre esse assunto, sobre o sacerdócio, né? Estamos agora em uma nova aliança, temos agora um novo sacerdote, e eu vou explicar algumas coisas aqui de como funcionava a antiga aliança, a antiga aliança, a antiga forma que era os sacerdotes, né, levantados, que eram homens de Deus, e agora o sacerdote eterno, que é Jesus Cristo, que é a nova aliança também. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, e aí, para que nós possamos entender, nós vamos começar lendo em Hebreus. Hoje nós vamos ler o livro de Hebreus, que fala muito sobre esse assunto. Hebreus, o capítulo é o 5, o versículo é o 1, o 2 e o 3. Aqui nós vamos ver um pouco de como agiam os sacerdotes na antiga aliança. Porque se há um novo sacerdote, nós precisamos entender na eficácia desse novo sacerdote, o que significa essa nova aliança e como era a antiga aliança. Vamos falar um pouco dos dois tipos de sacerdote e um pouquinho sobre estas duas alianças, como é que era. Então, aqui em Hebreus, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, vamos ver como é que era esse sacerdócio, né? Esses sacerdotes, porque não era só um, eram mais de um, eram sacerdotes mesmo. E hoje, na graça, somente um é o sacerdote eterno, que é Jesus Cristo. Nós vamos ler Hebreus capítulo 5, o versículo 1, 2 e o 3. Vamos lá. Todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, das coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos que não têm conhecimento e andam errantes, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo, deve ele tanto pelo povo como por si mesmo fazer oferta pelos pecados. Então, amados, aqui nós estamos falando de como funcionava, né, os sacerdotes, porque aqui está no plural também, né? Todo sumo sacerdote tomado dentre Deus. Então, todo aquele que era tomado, né, tomado dentre os homens, eles eram tomados dentre os homens. Arão, ele era um sacerdote, e os demais sacerdotes que vinham após ele eram da sua descendência. Então, era da descendência tomada por homens, da descendência dos próprios homens. Então, não existia só um sacerdote. Então, era uma hierarquia, né? Morria um e viria outro. Então, qual era essa função desse sacerdote, né? A qual, aqui no versículo, o objetivo dele era de oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então, eles eram uma forma de mediador, ou seja, o sacerdote, ou os sacerdotes, porque eram mais de um, então eles eram mediador, né, desta antiga aliança que era ainda a lei. Então, o sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifício por ele e sacrifício pelos pecados dos outros também. Então, ele era como se fosse um mediador, né? Era um mediador de estar levando sacrifício tanto para si como para os outros. Então, nós já vimos que
já há uma ineficácia, né? Que sacerdote é esse que ainda precisa fazer sacrifícios por si mesmo, né? E depois para os demais, como está aqui na parte B do versículo 2, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas, né? As pessoas estavam rodeadas de fraquezas. No capítulo 3, e por esse motivo, deve ele tanto pelo povo como por si mesmo fazer oferta pelos pecados. Então, o sacerdote, na lei, ele oferecia sacrifícios pelos pecados, tanto dele como dos que estavam debaixo da cobertura sacerdotal, levando, né, ou seja, pedindo perdão diante de Deus, fazendo sacrifícios, né? O diferente que na graça, Jesus é o sacrifício de si mesmo, né? Então, ele fez o sacrifício de si mesmo. E na lei, precisava fazer sacrifícios ainda pelos pecados. Então, aqui a gente vê um pouco sobre esse sacerdócio, de como funcionava, porque o tema hoje é: havendo um novo sacerdote, há necessário a mudança de lei. Então, os sacerdotes, eles estavam debaixo de uma jurisdição da lei. Havia uma necessidade de sacrifícios, havia uma necessidade de sacrifícios por ele e pelo povo. Então, era uma aliança diferente da qual nós estamos, do novo sumo sacerdote e da nova aliança, que é a graça, que é Jesus, o sacrifício vivo, né, a Deus pelos nossos pecados. Então, por isso que se faz mudança de lei, né? Nós estamos agora na graça. Nós ainda vamos ver ainda mais um texto sobre esses sacerdotes. Vamos ler Hebreus, né? Como eu falei, hoje nós vamos ler Hebreus. Hebreus, o capítulo é o 7 e o versículo é o 28. Hebreus é o capítulo 7 e o versículo é o 28. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes. A gente vê aqui que na lei eram mais de um, né? Ou seja, constituiu sumos sacerdotes, ou seja, no plural, né? Constituiu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, glória a Deus, né, por esta palavra, glória a Deus por este apostolado. Então, aqui a palavra de Deus, ela já está clara, né, que é na lei que constituiu o sumo sacerdote. Então, na lei era constituído sumos sacerdotes. Agora, na graça, não é mais constituído nenhum sumo sacerdote. Não mais é necessário se constituir ou levantar sacerdotes, né? Pessoas que nos representam diante de Deus para perdoar pecados, né? Porque nós não temos mais pecados e não temos mais nenhum outro sumo sacerdote, que é Cristo. Então, aqui a palavra de Deus diz que sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, após a lei, foi constituído, né, ao Filho. Quando a palavra de Deus está falando sobre ao Filho, está falando sobre Deus revestido de carne, Deus na manifestação de Filho, que é Jesus, né? Então aqui é o próprio Deus revestido de carne. Então, nesta nova aliança, a palavra de Deus, ela é clara, que é uma aliança a qual foi perfeito para sempre. Então, ele é o sacrifício vivo, né, por nós, agora na graça, a qual ele já fez o sacrifício. Então, na lei, havia necessidade de um sacerdote,
de fazer sacrifícios pelos pecados, e ele era um mediador entre Deus e os homens. Hoje há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, e esse o ressuscitado. Então, amados, agora na graça não há mais constituição de nenhum sacerdote. Glória a Deus, porque já está tudo consumado. Glória a Deus. Vamos ainda ler mais um versículo. Graça e paz também a amada irmã Maísa. Maísa, glória a Deus pela sua vida. Graça e paz, minha amada. Glória a Deus pela sua vida. Então vamos ler ainda Hebreus, o capítulo é o 10, o versículo é o 11 e o 12. Estamos lendo hoje o livro de Hebreus, né? Hebreus capítulo 10, o versículo é o 11 e o 12. Vamos ler aqui o 11. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Este, porém, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à direita de Deus. Então, amados, aqui no capítulo 10 do versículo 11, a palavra de Deus é clara que o sacerdote ele apresentava várias vezes os sacrifícios pelos pecados, mas esses sacrifícios pelos pecados, eles não eram eficazes, porque eles só perdoavam os pecados, eles não tiravam. Então agora, na graça, o sacrifício, o único sacrifício de Cristo, ele foi totalmente tirado, que é o pecado, porque o homem, o sacerdote fazia sacrifício para que o homem recebesse o perdão dos pecados. E agora, na graça, é o único sacrifício de Cristo, que é o sacerdote, o sacrifício de si mesmo. Então, agora na graça, não é imperfeito como na lei. Na lei, o pecado era somente perdoado, não era tirado, não era eficaz. Precisava que fosse muitas vezes. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Então eram muitas vezes os mesmos sacrifícios, né? Havia que matar, né, o animal para fazer o sacrifício, e não era tirado o pecado. Agora, na graça, o pecado ele foi totalmente tirado. Aqui no versículo 12, este que é Jesus Cristo, o sumo sacerdote da nova aliança. Este, porém, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, este que é Jesus Cristo, e esse o ressuscitado. Então, não foi preciso fazer como a lei, né? A lei precisava fazer muitos sacrifícios por si e pelo povo, e muitas vezes o pecado não era tirado, ele era perdoado. E aqui no versículo 12, este que é Jesus Cristo, uma única oferta por uma única vez, o sacrifício de si mesmo, né? E ele nos aperfeiçoou para sempre. Glória a Deus. E nós podemos ler o 14 também, que ele também confirma sobre isso, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, né? Então, é com uma única oferta, que foi a oferta de si mesmo. Então, aqui, amados, a gente entende sobre como era na lei, que o mediador era os sacerdotes,
havia uma necessidade de sacrifícios por ele e pelo povo. O pecado ele não era tirado, havia uma imperfeição. E agora nós vamos falar sobre esse sacerdócio, né? Esta nova lei, porque o tema é um novo sacerdote, que é Jesus Cristo, uma nova aliança, que é a graça, porque a lei, ela necessitava dos sacrifícios. A própria lei, ela exigia os sacrifícios, né, que eram imputados. Agora, vamos ver o que diz a nova aliança e o que fez, né, o sacerdote da nova aliança, a qual ele agora é o mediador. Não mais os sacerdotes homens, né, e não estão sendo mais levantados, mas ele agora é o mediador da nova aliança. Glória a Deus. Então vamos continuar, vamos ler Hebreus 7:12, né? Como eu falei, nós estamos lendo Hebreus. São versículos próximos, né, um dos outros. Hebreus 7, o versículo é o 12. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Graça e paz também ao pastor José Nilton, né, que é o pastor do Ministério Graça e Apostolado MGA Manaus. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Então vamos lá, Hebreus 7:12. Agora nós vamos falar que há uma mudança, né? Se mudou o sacerdote, então há uma mudança da lei. Vamos ver? Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Então, glória a Deus, porque se mudou o sacerdócio, que antes eram os homens levantados, né, dos próprios homens, e agora, nesta nova aliança, que é a graça de Deus, quando há uma mudança de sacerdote, há também uma mudança de lei, né? Então, houve uma mudança de lei. Se mudou o sacerdote, mudou a lei, porque a primeira lei dizia que tinha que fazer os sacrifícios, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então haveria uma necessidade na lei, que agora na graça mudou a aliança. Se mudou o sacerdote, mudou também a aliança. Então esse é o tema, né? Há um novo sacerdote, e esse novo sacerdote, que é o mediador, é Jesus Cristo. Há uma nova aliança, e esta nova aliança é a aliança da graça de Deus, pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Então, já mudou o sacerdócio, que é Jesus Cristo, e também já mudou a lei. Então, glória a Deus que agora nós, os eleitos, nós estamos vivendo agora debaixo desta nova jurisdição, que é Jesus Cristo, o mediador, o nosso mediador. Não precisa mais de intercessores, né? Nós já fomos, né, reconciliados com Deus em Cristo, né? Já fomos perdoados dos nossos pecados com a única oferta que foi feita pelo único sacerdócio eterno, que é Jesus Cristo. Então agora nós já entendemos que mudou, né? Foi cancelada a antiga aliança e foi cancelado também os sacerdotes. Hoje nós temos um novo sacerdote e uma nova aliança. Glória a Deus por esta palavra. Nós ainda vamos ler mais um texto, ainda em Hebreus, porque hoje nós estamos lendo o livro de Hebreus. Nós vamos ver Hebreus, o capítulo é o 10, o versículo é o 9. Glória a Deus, né? 9 e o versículo é o 10. Aliás, Hebreus 10 e o versículo é o 9. Hebreus é o 10 e o versículo é o 9. Então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Senhor, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo.
Então, quantos podem dizer, né, para Deus, né? Aqui estou, eu, Senhor, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então, amados, agora na nova lei, nós precisamos tirar o primeiro, né? Para que o segundo seja estabelecido. Qual é o primeiro? É a primeira aliança, que é a lei. Nós temos que tirar, porque a lei, ela vivia de sacrifícios, de rudimentos, de obras mortas, né? Práticas judaicas. Nós temos que tirar de nós, porque nós estamos vivendo, se mudou o sacerdote, já não precisa mais sacrifícios, porque na primeira aliança, na lei, havia necessidade de sacrifícios para a remissão dos pecados. Então agora na graça não há mais necessidade de sacrifício. Por isso, tira o primeiro. Então, tira tudo aquilo que era da antiga lei, tira aquilo que era do antigo sacerdote, que precisava de sacrifícios, né? Hoje a gente não vê no sistema religioso a pessoa levando, né, nenhum animal para sacrificar. Mas tem muitas pessoas que estão fazendo campanhas, subindo nos montes, pagando preço, né, fazendo jejum. E isso também são os tipos de sacrifício. Então, tira o primeiro, tira os sacrifícios, né? Tira a lei para que seja estabelecido a segunda. Tira o primeiro, aqui na parte B, para estabelecer o segundo. Então, amados, para que a graça de Deus ela possa ser estabelecida, nós precisamos tirar o primeiro, porque agora nós vivemos por fé e cremos no sumo sacerdote que é Jesus Cristo, e já não há mais sacrifícios. Então, como que nós podemos estar na segunda aliança? Podemos estar sendo estabelecido na graça se nós não vivemos por fé, se nós estamos ainda em práticas judaicas, né? Então, se nós estivermos ainda na primeira, nós ainda não estabelecemos a graça de Deus em nossa vida e precisamos deixar a graça de Deus ser estabelecida em nós. Então, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então, amados, o sumo sacerdote, agora na graça que é Jesus, ele tirou a primeira aliança, né? Ele já tirou a primeira aliança, ele já tirou os sacrifícios. O sacrifício foi o sacrifício de si mesmo. E ele mesmo já estabeleceu a nova aliança, né? Que é a aliança, que é a graça de Deus. Então, que nós possamos tirar tudo aquilo que ainda é sacrifícios, que ainda são obras mortas, né? Por isso que nós precisamos receber, né, a graça e o apostolado, como está em Romanos 1:5, né? Glória a Deus, para que nós possamos deixar o primeiro, deixar as obras da lei e ser estabelecido a graça de Deus. Então, glória a Deus que nós estamos aprendendo, estamos entendendo, né, a graça e o apostolado. Glória a Deus. Então, nós vamos ler ainda agora aqui em Hebreus. O capítulo é o 8, o versículo é o 6 e o 7. Aqui a gente vai ver que a graça ela é uma aliança superior, né? Superior da lei. Vamos verificar. Hebreus é o capítulo 8, o versículo é o 6 e o 7. Glória a Deus. Agora quando? Agora na graça. Nós estamos falando agora da nova aliança. Estamos falando agora do sumo sacerdote, né? Do novo sumo sacerdote. Agora na graça, né? Ou agora em Cristo, né? Agora como uma nova criatura. Porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles. Quando ele fala que o ministério superior ao deles, ele está falando ao deles quem? Ao dos sacerdotes da lei,
né? Ele está falando aqui, superior ao deles, que é os ministros, né, que eram da antiga aliança, que eram os mediadores, que eram os sacerdotes. Então Jesus alcançou ministério superior ao deles, dos antigos sacerdotes, da antiga aliança, como também a aliança da qual ele é mediador e superior à aliança. Então, ele também alcançou um ministério mais excelente, né? Ele está acima de todos eles, porque ele alcançou um ministério superior, porque ele é o sumo sacerdote, e uma aliança superior, que agora a aliança é a graça de Deus. Então está claro que mudou o sacerdote e está claro que mudou a lei e que agora mudou a aliança. E se mudou o sacerdote, também se faz necessário mudança da lei, que é o tema que nós estamos estudando. Há um novo sacerdote, Jesus Cristo, há uma nova aliança, que é a graça de Deus. Então, concluindo aqui, o 6. Agora, porém, Jesus alcançou ministério superior ao deles, que é os sacerdotes, porém também a aliança, a qual ele é mediador superior. Então, a aliança que ele é mediador superior, ela é maior do que a antiga. Qual era a antiga? Era a lei, a qual havia sacrifícios, havia rudimentos, haviam obras mortas, tinha que pagar preço. Então mudou. Agora na graça não. Na graça nós vivemos por fé, que está firmada em promessas superiores. Então agora, amados, nós recebemos promessas superiores, né? Nós recebemos promessas melhores. Glória a Deus. Ainda vamos concluir no 7. Pois, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca teria buscado lugar para a segunda. Então está claro que a primeira aliança havia defeito, porque o homem ele recebia perdão e era feito várias vezes sacrifícios e o pecado não era tirado. Então era imperfeito. Houve uma necessidade de uma segunda aliança, com melhores promessas, com um ministério mais excelente, com uma aliança superior, ou superior aliança. Então, é esse ministério de excelência, né? Esse ministério ao qual nós estamos e fazemos parte dele, né? A qual nós estamos na graça, nesta nova aliança superior e mais excelente. Glória a Deus, a qual mudou, né? Mudou o sacerdote e também mudou a lei. Glória a Deus por esta palavra. Então, amados, o ministério que é a graça de Deus, ele é um ministério superior, porque sai o eu, porque antes o homem que era o sacerdote, ele era um mediador. Hoje, agora na graça, ela é 100% de Deus. A obra da graça, ela é 100% da obra de Cristo. O homem ele não tem participação. A graça, ela glorifica a Cristo, a Jesus Cristo e esse o ressuscitado. O homem ele não tem participação, porque não tem mais nenhum mediador sendo homem hoje. O mediador é o próprio Jesus Cristo e o sacrifício foi único. Então agora na graça, que é um ministério excelente, ele não vai mais fazer nenhum tipo de sacrifício. Foi o único sacrifício a qual nós já lemos. Então, na graça, tira o eu, né, do homem fazer, e a graça ela glorifica somente a Cristo. Por isso que não há mais sacrifícios, porque tirando o primeiro, que é o sacrifício, é estabelecido a graça. Agora é o que Cristo fez por mim e não mais o que eu tenho que fazer para alcançar ou para merecer. Por isso que na lei dependia do homem para estar recebendo de Deus. A graça, ela é dada por Deus, ela glorifica a Deus e glorifica a Cristo.
nós não temos participação. Glória a Deus. Nós ainda vamos ler Hebreus, aqui no 9, o versículo é o 15. Hebreus é o 9, o versículo é o 15. Vamos lá. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão dos pecados, havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, amados, está claro a palavra de Deus, a qual Cristo, ele é o mediador. Não precisamos mais de nenhum tipo de sacerdote que interceda por nós. Cristo é o mediador, né? O nosso mediador. Então aqui, por isso ele quem? Ele, Jesus Cristo, né? É o mediador de uma nova aliança. Então ele é o sumo sacerdote e ele é o mediador desta nova aliança. Ele é que tirou a primeira aliança. Ele cancelou a primeira aliança e estabeleceu a segunda. E nós agora temos a desfrutar, né, desta graça, a qual nos foi alcançada e ela é mais excelente. Glória a Deus. Ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança. Então, amado, a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança. Então, está claro aqui a palavra de Deus que na primeira aliança havia pecado, porque o pecado ele era somente perdoado, não era tirado. E aqui o verbo está no passado, que havia sobre a primeira aliança. Então, amados, havia na primeira aliança o pecado. Agora, na graça, não há pecado. Não há mais o pecado da condenação, porque nós estamos em uma nova aliança e estamos em Cristo. Então, mudou o sacerdote, fez necessário mudança também da lei, que é a nova aliança. Então, na graça agora, toda a glória e toda a honra seja dada a Jesus Cristo, né, a qual é digno de toda a honra, glória e de todo louvor. Então, nós só vivemos por fé naquilo que ele já concluiu por nós. Então, se havia pecado na primeira aliança, é que havia, amados. Agora, na graça, não há mais pecados. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, aqui na parte B, os chamados recebam a promessa da herança eterna, somos nós, os eleitos, escolhidos, os chamados, né? Os predestinados. Então, somos nós, porque nós estamos falando aqui, ministrando a palavra de Deus para as ovelhas, porque as ovelhas, elas têm o Espírito Santo de Deus, né? E há uma testificação do Espírito Santo de Deus na vida das ovelhas. Glória a Deus também pela vida da Joelma, né? Cássio está aí nos acompanhando. Glória a Deus, minha amada. Graça e paz. Glória a Deus. Então, amados, a palavra de Deus está clara que havia pecado na antiga aliança. E nesta nova está claro que não há. Se havia, é porque havia. E agora, na graça, já não há, porque estamos em uma superior aliança. Melhor e mais excelente aliança. Glória a Deus por esta palavra. Então agora nós entendemos que Jesus Cristo, né, ele é o mediador desta nova aliança. Nós ainda vamos ler ainda mais um texto sobre o assunto que ele é o mediador, aqui em Hebreus 4, o versículo é o 14, né? Estamos em Hebreus. Hebreus 4 e 14, temos um novo sacerdote, que é Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus. Visto que temos
um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, amados, que nós possamos reter firmemente a nossa confissão, né? Que Ele é o nosso grande sumo sacerdote, como está escrito. Vamos manter firmemente, né, esta nossa confissão, como está escrito, porque quando a palavra de Deus ela está escrita, né, nós cremos, e se estiver escrito, nós cremos, glória a Deus. Então, a palavra de Deus ela é clara, aqui no versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote. Então, aqui mesmo Paulo já revela quem é o grande sumo sacerdote. Jesus, o Filho de Deus. Então, quando Paulo diz Filho de Deus, é Deus revestido em carne, né? Deus na manifestação de Filho. Porque Deus, ele não tem filho, né? Deus, ele é único, ele é Senhor, né? Ele se manifesta, ele é Criador. Então, ele manifesta como Espírito Santo, a manifestação de Filho, que é Deus revestido em carne, e Pai como Criador, mas é manifestações diferentes. Não é três deuses, né? Três deuses em um, como nos foi ensinado. Então, Filho de Deus, que é Jesus Cristo, é Deus revestido em carne, manifesto em carne, na manifestação de Filho, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Então, amados, que nós possamos reter firme, nos mantermos firme nesta nova aliança, sem retrocedermos, para que nós possamos estar vivendo agora nesta nova aliança por fé. Glória a Deus. Então, amados, aqui nós concluímos esse apostolado, né, a qual o nosso tema há um novo sacerdote, que é Jesus Cristo, há uma nova aliança, que é a graça. Então, aqui nós aprendemos como funcionava os sacerdotes, para que era necessário, porque na lei havia uma necessidade de sacrifícios e era imperfeito, precisava sacrificar sacrifícios para ele também, que ele era um mediador, e também para o povo. E agora, na graça, na aliança superior do sumo sacerdote, a qual é Jesus Cristo, a qual mudou, então já mudou a aliança também. E agora, na graça, já não há mais lugar mais para sacrifícios, lugar mais para rudimentos, para as obras mortas. Nós agora, na graça, os justos, nós vivemos por fé, louvando, adorando a Deus, agradecendo aquilo que Cristo já fez por nós, porque a graça ela tirou o nosso eu e ela glorifica o que Cristo fez por nós. Então, amados, essa é a graça e esse é o apostolado. Então, glória a Deus pela vida dos eleitos que acompanharam aí esta live, que os amados possam estar compartilhando. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Então, graça e paz, tenham todos uma melhor noite. E eu agradeço a todos aqueles que acompanharam aí a ministração, compartilhem, né? Que seja para a honra e glória do Senhor, né? Eu declaro anjos ministrando, né, sobre a vida dos eleitos, declaro saúde perfeita, entendimento sobre a vida dos eleitos, espírito de sabedoria e de revelação, que haja a testificação do Espírito Santo de Deus na vida dos amados. Em nome de Jesus, graça e paz. Glória a Deus pela vida dos amados. Amém.